Nas profundezas do Oceano Atlântico, um mistério se esconde. Lá na costa brasileira, rolam uns boatos sobre uma cidade submersa. E não é só um monte de pedra, não. Parece que são ruínas de uma civilização bem antiga. Faz muitos anos que as histórias do pessoal da região já davam uma pista. Esses contos falavam de umas formações esquisitas no fundo do mar. Descreviam lugares onde o mar ficava meio estranho, se comportava de um jeito diferente. Esse lugar esquecido já foi até chamado de a Atlântida Brasileira e mexe com a imaginação de exploradores e cientistas. Pode apostar. O oceano, esse gigante, costuma guardar bem seus segredos, mas de vez em quando ele deixa a gente dar uma espiadinha no passado. A ideia de uma cidade perdida no fundo do mar é fascinante demais. Faz a gente pensar nas civilizações que vieram antes da gente. Que tipo de gente será que vivia lá? Como que a cidade deles foi parar debaixo d'água? Essas perguntas atiçam nossa curiosidade. A costa brasileira é gigante e cheia de variedade. Já viu muita coisa mudar ao longo de milhares de anos. O nível do mar subiu, desceu. Terra que antes era sequinha, hoje está coberta de água. Essa área específica, cheia de lendas locais, virou o centro das atenções para quem buscava respostas. A chance de encontrar estruturas de verdade, provas reais de um mundo perdido, é emocionante pra caramba para quem se amarra em história da humanidade e nas mudanças do planeta. Imagina só, uma comunidade cheia de vida, tipo uma cidade que não para, agora em silêncio total debaixo do oceano. Os prédios, que antes eram imponentes, hoje estão cobertos por vida marinha. As ruas, que antes eram lotadas de gente, agora são caminho para peixe. Esse enigma brasileiro é bem mais que uma simples lenda. Existem pistas bem instigantes que indicam que é real mesmo. A busca por um lugar assim é uma viagem rumo ao desconhecido. Mistura história, arqueologia e oceanografia. A gente usa tecnologia para enxergar onde nossos olhos não alcançam. A gente escuta os ecos do passado, na esperança de entender. O oceano é um museu gigantesco, guardando relíquias de tempos passados, só esperando para ser descoberto e entendido por mentes curiosas. As primeiras pistas não foram nada de filme, não. Foram observações bem discretas. Pescadores notavam que as redes enroscavam em coisas estranhas. Leituras de sonar às vezes mostravam umas formas esquisitas, bem certinhas, no fundo do mar. Isso não batia com formações de rocha normais, sabe? Por um tempão, isso foi só curiosidade mesmo. O pessoal comentava lá nas vilas de pescadores, mas não chegava a virar notícia. Mas, conforme a tecnologia foi melhorando, nossa capacidade de explorar as profundezas também melhorou. As informações soltas começaram a se encaixar, formando uma imagem mais clara. Uma imagem que sugeria que algo extraordinário estava lá, esperando para ser encontrado. As profundezas do oceano são a última grande fronteira da Terra, guardando tantas histórias ainda não contadas. A descoberta não rolou de uma vez só. Foi um processo devagar, sabe? Começou com as histórias dos pescadores da área. Por gerações eles falavam de uma cidade submersa. Contavam que pegavam pedras estranhas esculpidas nas redes de pesca. Alguns até falavam de luzes misteriosas brilhando lá do fundo em noite sem lua. Muitas vezes, essas histórias eram vistas só como lenda, coisa de pescador. Mas elas continuavam firmes e fortes. Esses pescadores conheciam aquelas águas como a palma da mão. Os antepassados deles tinham passado alertas sobre certas áreas. Eram lugares onde o mar era diferente, ou onde a pesca era ruim que só, mesmo quando não devia ser. Essas narrativas formaram a primeira camada, super importante, desse mistério que ia se revelando. Aí vieram as investigações mais sérias. Equipes de pesquisa pequenas, independentes, ficaram com a pulga atrás da orelha com essas lendas insistentes e começaram a se interessar. Usaram equipamentos de sonar básicos,
para dar uma varrida nas áreas que apareciam nas histórias. O que eles acharam foi de cair o queixo. As imagens do sonar mostraram padrões que pareciam certinhos demais para ser coisa da natureza. Tinha linhas longas e retas, tinha ângulos retos, tinha formações redondas. Isso não era coisa normal da geologia, não. Pareciam contornos de muros, construções e, quem sabe, até ruas. Os dados iniciais não eram uma prova definitiva, mas indicavam forte essa possibilidade. Foi o suficiente para acender uma curiosidade científica daquelas e motivar mais expedições. Uma expedição específica, liderada por um arqueólogo marinho bem determinado, trouxe as primeiras provas visuais. Usando um veículo operado remotamente, um ROV, eles mandaram uma câmera lá para baixo, para as profundezas. As imagens estavam granuladas e meio embaçadas por causa dos sedimentos. Mas, no meio daquela escuridão turva, eles viram pedras enormes, trabalhadas. Algumas pedras pareciam empilhadas, como se fossem parte de um muro. Outras estavam espalhadas, como se uma construção tivesse desabado. A empolgação foi gigantesca. Gap 2. Aquilo não era mais só história de pescador ou uns borrões no sonar. Era prova concreta. Prova de que uma cultura avançada pode ter existido ali antes de ser engolida pelo mar. A equipe registrou tudo nos mínimos detalhes. Os pescadores da região não ficaram surpresos, não. Para eles, foi a confirmação do que sempre souberam. As histórias deles passaram a ser vistas com outros olhos. Eles deram dicas preciosas para os pesquisadores. Apontaram lugares específicos. Descreveram correntes estranhas ou anomalias magnéticas que tinham sentido por perto. Esses relatos em primeira mão, junto com as descobertas da tecnologia, pintaram um quadro muito mais completo. As ruínas não foram só uma descoberta por acaso. Eram parte da herança local, um capítulo esquecido da história deles. A parceria entre as equipes de cientistas e o pessoal da comunidade virou fundamental para montar esse quebra-cabeça incrível vindo das profundezas. Os lances geológicos dessa cidade submersa são fascinantes. Como é que uma civilização inteira foi parar debaixo d'água? Os cientistas acham que rolaram umas mudanças geológicas bem grandes nessa região. Há milhares de anos, o nível do mar era bem mais baixo. Áreas que hoje estão no fundo do mar antes eram planícies, perto da costa. Pode ser que essa cidade tenha sido construída numa planície dessas. Aí, com as mudanças no clima da Terra e o derretimento das calotas de gelo, o nível do mar foi subindo aos pouquinhos. Ou então, um evento geológico, de repente, tipo um terremoto ou um tsunami local, pode ter feito a Terra afundar rapidinho. Estudar o fundo do mar em volta das ruínas pode dar pistas sobre esses eventos antigos e quando tudo aconteceu. Do ponto de vista da arqueologia, o lugar é um desafio enorme e uma oportunidade incrível. As construções parecem ser feitas de blocos de pedra gigantes, cortados com uma precisão de dar inveja. Isso sugere uma cultura com habilidades de engenharia e de trabalho, com pedra muito sofisticadas. O jeito que está organizado dá a entender que tinha um planejamento urbano ali. Será que tem templos, casas ou praças públicas escondidas debaixo da lama? Resgatar objetos antigos é difícil e custa caro pra caramba. A água salgada corrói tudo. Os bichos marinhos tomam conta de toda a superfície. Mas mesmo achados pequenos, tipo cacos de cerâmica ou ferramentas, poderiam contar muita coisa sobre o povo que vivia lá. O dia a dia deles, as crenças, o nível de tecnologia, tudo isso está trancado nessas ruínas, esperando um estudo cuidadoso. Só que investigar mais a fundo não tem sido nada fácil. Logo depois que as primeiras descobertas animadoras foram divulgadas, parece que rolou uma mudança meio sutil. Órgãos do governo mostraram mais interesse, mas nem sempre para ajudar, sabe? O acesso ao local ficou mais restrito. Conseguir licença para expedição de pesquisa ficou mais difícil. Alguns pesquisadores disseram que as descobertas deles
foram minimizadas ou até viraram segredo de Estado. Esse segredo todo do governo alimentou um monte de especulação. Por que raios eles iriam querer limitar o acesso a um lugar histórico tão importante assim? As desculpas oficiais geralmente falam em preservar o local ou segurança nacional. Mas muita gente acha que essa explicação não cola, gerando mais perguntas do que respostas sobre a verdade. Uma teoria para essa enrolação toda é a importância gigantesca da descoberta. Se essa cidade for mais antiga que outras civilizações que a gente conhece aqui nas Américas, pode reescrever os livros de história. Pode questionar tudo o que a gente achava que sabia sobre como o ser humano chegou e se desenvolveu por aqui. Uma descoberta dessas teria um impacto mundial. Talvez algumas autoridades não estejam prontas para uma virada de chave tão grande assim. Ou, quem sabe, eles querem controlar a história, garantindo que qualquer descoberta seja apresentada de um jeito específico. Essa falta de transparência acaba levando a teorias sobre o que realmente está sendo protegido ou escondido naquelas profundezas misteriosas e silenciosas da costa brasileira. As teorias sobre a cidade submersa vão desde as que fazem sentido até as mais viajadas. Alguns dizem que foi construída por uma civilização indígena brasileira que a gente nem conhecia. Essa civilização pode ter chegado a um nível de desenvolvimento incrível antes de se perder no mar. Outros já pensam em origens mais, digamos, exóticas. Ligam o lugar a terras perdidas famosas, tipo Atlântida. Será que era um posto avançado de uma cultura antiga muito maior, conectada com o mundo todo? O formato regular, quase geométrico de algumas estruturas lá no fundo alimenta essas ideias. A precisão parece indicar um conhecimento de matemática e engenharia muito mais avançado do que a gente costuma pensar que as culturas antigas daqui tinham. Aí tem as teorias mais modernas, meio secretas. Alguns especulam que o lugar nem é antigo. Ou, se for antigo, talvez esteja sendo usado agora como uma base submarina secreta. Pode ser para fins militares ou para alguma pesquisa que ninguém sabe o que é. Essas teorias muitas vezes se conectam com as coisas estranhas que o pessoal da região conta. Luzes esquisitas vistas debaixo d'água, sons inexplicáveis captados por hidrofones, ou até relatos de atividade de submarinos em áreas bem longe das rotas conhecidas da Marinha. Apesar de essas ideias serem mais difíceis de provar, o segredo do governo em volta do local acaba dando uma certa moral para elas na opinião do povo. O desconhecido sempre abre espaço para esse tipo de especulação. O pessoal da área continua relatando fenômenos estranhos. Pescadores ainda falam de zonas mortas, onde os equipamentos eletrônicos deles pifam do nada. Descrevem umas puxadas magnéticas esquisitas, ou bússolas que ficam girando sem parar, descontroladas. Alguns até relataram ter visto objetos submersos não identificados, OSNIs, se movendo numa velocidade absurda. Gap 2. Será que isso tem a ver com as ruínas antigas? Ou está ligado a alguma coisa mais atual e escondida? Esses relatos, mesmo não sendo prova científica, aumentam ainda mais a aura de mistério. Eles ajudam a criar aquela sensação de que tem algo mais nesse enigma submerso do que só pedras velhas. O oceano por aqui parece guardar segredos ativos, e não só lembranças paradas do passado. O enigma da cidade submersa do Brasil continua, em grande parte, sem solução. Será que é o berço perdido de uma civilização antiga desconhecida? Será um lugar de maravilhas geológicas? Ou será que tem alguma outra coisa escondida naquelas águas turvas? Algo que as autoridades preferem manter em segredo? Sem uma investigação científica aberta e transparente, a gente talvez nunca saiba toda a verdade. As possíveis consequências são gigantescas. Pode mudar tudo o que a gente entende sobre a história antiga nas Américas. Pode revelar novas ideias sobre como as sociedades humanas se adaptam às mudanças do meio ambiente. Por enquanto, a cidade dorme sob as ondas,
uma testemunha silenciosa de um passado esquecido e um quebra-cabeça instigante para o futuro, nos desafiando a explorar e entender.